nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, livrai-nos, ó Pai, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, que é o Criador, de Jesus, do Filho amado Mestre, nossa Mãe Maria Santíssima, Manuel Francisco da Luz, pedimos permissão para abrir a palestra doutrinária da noite de hoje. Vamos envolver com carinho o nosso irmão Renato, com o tema, a missão do Espírita Brasileiro. Muito obrigado, irmã. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre seja com todos nós nesse momento, que é o que nós viemos buscar, paz. Agradecer honrosamente o convite e agradecer também aos guias espirituais desta casa. E aí a gente vai trazer hoje o tema que podemos passar então pela transição planetária. Vamos fazer uma abordagem mais moderna, da mesma autora que a irmã estava vendo ali, Joana de Ângeles, e também trazer um pouco sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Chico Xavier, que é uma obra magnífica que nos dá o rumo de que nós brasileiros devemos tomar. Aliás, não daqui para frente, mas desde muito lá atrás já deveríamos estar com mais afinco trabalhando nesta obra. Então, se a gente colocar no Google hoje qual é a missão do Espírita ou a missão do Espiritismo, a gente vai encontrar o seguinte conceito: realizar a transformação moral da criatura humana para conduzir o homem à prática do bem. Ou seja, devo me transformar moralmente para poder conduzir a prática do bem nesta vida. É, afinal, a missão, então, essencial do Espiritismo é essa: é me transformar internamente para que eu possa colocar o bem à frente de tudo. Reconhece-se, então, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. Ou seja, o nosso pior inimigo está dentro de nós mesmos. Então, reconhece-se um bom espírita, um bom ser humano, vamos dizer assim, pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. E não esqueçamos que todo esforço para Deus é válido. A gente erra muito mais do que acerta. Então, se a gente se esforçar todos os dias, uma hora a gente vai conseguir. Todo esforço é válido. Por isso, então, o Espiritismo tem como missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, nos dando então as explicações dos porquês dos destinos, que são aqueles porquês que a gente acorda praticamente todo dia se perguntando: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E para um estudo mais profundo, quando a gente consegue estudar toda a obra deixada pelos Espíritos através de Kardec, a gente consegue todas essas respostas que a gente vem se perguntando todos os dias. Por isso, então, muitos conceitos do Espiritismo eles são restaurados e corrigidos ao longo dos tempos, para que a gente possa entender porque a humanidade muda. A gente muda também. Os conceitos básicos sempre serão os mesmos, mas a forma de dizer é que tem que mudar, para que a gente entenda melhor os conceitos. Então, se a gente entrar no Evangelho segundo o Espiritismo hoje, o Espírito de Verdade nos diz assim: obreiros, traçai o vosso sul, recomendai, ou melhor, recomeçai o dia seguinte o afanoso labor da véspera. Ou seja, aqui ele está falando que é para a gente começar amanhã, na próxima encarnação, ou talvez nessa mesmo, tudo que a gente construiu na última encarnação que nós tivemos aqui. Então, recomeçai o dia seguinte com o afanoso labor da véspera. Então, o trabalho de vossas mãos, continua o Espírito de Verdade, vos fornece aos corpos o pão terrestre. Ou seja, com as nossas mãos, com as nossas pernas, a gente consegue o pão terrestre. Porém, vossas almas não estão esquecidas. E aí ele fala: e eu, jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Essa linda frase do Espírito de Verdade. Então, espíritas, amai-vos,
Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Talvez não menos importante. Porque para a gente conseguir amar de verdade, a gente tem que estudar muito. Mas estudar mesmo. Estudar todas as obras. E se a gente ficar talvez 300 anos estudando essas obras, a gente ainda não entende. Porque ainda somos muito pesados para isso. Nosso corpo ainda é muito denso. E a gente não tem a leveza da alma, talvez, para entender tudo. Mas a gente tem que começar. E muitos de nós já começamos. Isso é muito bom. Precisamos, então, a partir de já, julgar menos as pessoas. Às vezes a gente não consegue cuidar da própria vida, mas a gente tem certeza do que o outro deve fazer. A gente nasce assim, com essa certeza. Mas a nossa a gente não julga. Mas a do outro a gente está sempre pronto. Então, às vezes, quando um amigo nosso ou alguém, um centro espírita que vem com um atendimento fraterno, ou às vezes até pessoas do nosso convívio, vem nos expor seus problemas, essa pessoa talvez não queira a sua instrução. Ela não queira que você retruque dizendo o que ela tem que fazer. Muitas vezes ela está ali só para ouvir. E aí é a caridade se fazendo. A gente ouvindo as pessoas que estão com problemas. Né? E quando muito a gente pode dar uma palavra de força, uma palavra de carinho, mas jamais dizer o que essa pessoa tem que fazer. E sim encorajá-la para a vida, para tocar em frente, que é para isso que nós estamos aqui. E aí, citando então, como a gente falou, Joana de Ângeles, entrando já no tema da transição planetária, que é um tema muito moderno no Espiritismo, como uma oportunidade, então, ela fala que a transição planetária é uma oportunidade única para o aprimoramento moral e espiritual da humanidade. A transição, então, segundo Joana de Ângeles, não é apenas um fenômeno terreno, mas uma sincronização de mudanças em diversos planos da existência. Ou seja, Joana está falando que nesse período as energias espirituais superiores estão mais presentes. Por mais que a gente não possa acreditar nisso, a gente liga a TV e só vê desastre, só vê coisa ruim, enfim. Mas Joana nos encoraja falando que nesse momento os milhares e milhares, e aliás muito mais do que aqui na Terra, os milhares de bons espíritos estão nesse momento nos ajudando nessa transição. Que nós escolhemos passar depois de diversas encarnações que já tivemos. E essa transição, então, ela não é apenas esse fenômeno que acontece na Terra. Ela está acontecendo em todo o universo que está ajudando a gente nesse momento, nessa transição. Ela enfatiza, então, Joana de Ângeles, a importância da renovação interior. Ou seja, a gente não vai ter que ficar, como dizia Raul Seixas, na varanda com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, e esperando para que a transição aconteça. Não. A transição planetária faz parte, aliás, 99%, a reforma íntima de cada um de nós. A reforma interior, a prática do amor, a prática da solidariedade, da caridade, como elementos fundamentais para enfrentar esse desafio de transição que nós estamos passando. A mentora ainda busca, ela nos fala que a busca para a elevação moral é um verdadeiro destaque que nós devemos levar para a vida. E essa transformação acontece no íntimo de cada ser humano. Cada um de nós tem que daqui para frente pensar em se transformar todos os dias. Esta é a verdadeira transição planetária. É a minha transformação. E é aqui a transformação que eu ajudo o meu próximo a passar. E Joana, então, nos encoraja a reflexão sobre os valores essenciais da vida, que é o amor, a caridade, a benevolência, e promovendo, então, a conscientização sobre a interligação entre os destinos individuais, ou seja, entre o meu destino próprio e o destino coletivo da humanidade. Ou seja, sim, eu tenho que me transformar intimamente, mas eu também tenho que pensar na coletividade, tenho que pensar nas pessoas que estão ao meu redor e tentar transmitir essa mensagem. A partir do momento que eu entendo que eu sou o vetor de transformação, eu preciso passar isso para quem esteja comigo, para quem está convivendo comigo dia a dia.
E aí começa sempre no nosso lar, obviamente, depois espalhando para as pessoas que nos convivem. Então, a transição, nas palavras da mentora, é uma oportunidade para a nossa superação dos nossos vícios morais. É aquela entradinha na fila que eu dou na frente daquela pessoa idosa. É simples, realmente muito simples, a nossa elevação moral. É a partir desses movimentos que a gente faz. Então, quando ela fala dos nossos vícios morais, é sobre isso que ela está falando. É do dia a dia, da simplicidade. De repente, se eu fizer aquilo ali que não está tão errado, mas até que ponto não está errado? Talvez não me prejudique, não prejudique quem está do meu lado, mas vai prejudicar outras pessoas. Então, tudo começa pelo pensamento. Se a gente tem a certeza de que aquilo não está errado, e a gente já é maduro, nós somos maduros o suficiente para saber já o que é certo e o que é errado, a partir desse momento, então, a gente vai saber justamente o que fazer. E o entendimento de Joana de Ângeles, a transição planetária, não é um momento de temor. Por mais que nesse momento a gente esteja vivendo muitos temores, muitos medos, a falta de coragem que a gente está tendo, justamente pelos medos que a gente está sentindo. Mas ela nos alerta que não é um momento de temor, mas é um momento de esperança e renovação. Ela destaca a importância de se voltar para o autoconhecimento, mais uma vez, ela dizendo que parte da gente, o entendimento das leis divinas e o desenvolvimento da espiritualidade. E aí entra o papel das casas espíritas, dos médiuns que nos ajudam a desenvolver nossa mediunidade, nossa espiritualidade, nos cursos da casa que dão sobre os livros de Kardec, os estudos, instruí-vos, como já dizia. Então esse entendimento é que vai fazer surgir o novo homem, o novo ser humano, a nova pessoa que intimamente já se reformou e agora precisa passar por essa elevação durante todo esse período das transformações. Assim, então, segundo as mensagens de Joana, a transição planetária é um convite à evolução, é um convite à compreensão mais profunda da vida e à construção de um mundo mais justo, solidário e amoroso. É muito claro o convite, é muito claro. E também tem que ser claro o nosso aceito ou não. Então, se ela é muito clara nos convidando que essa transformação planetária que já está acontecendo é um convite à construção de um mundo mais justo, é um convite a uma compreensão mais profunda sobre a vida e entender que a gente não está aqui a passeio, a gente tem que ver se esse convite a gente vai aceitar ou não. Então, devido a todo esse cenário que a gente está vivendo, que parece um cenário destrutivo, guerras e tudo isso que está acontecendo, fica realmente muito difícil a gente manter o equilíbrio mental para passarmos os nossos dias aqui, todos os dias aqui na Terra. E nós sempre, daqui para frente, estaremos facilmente à beira de cometer loucuras pelo afastamento de Deus e os exemplos de Jesus. Nós nos afastamos dos exemplos, nós nos afastamos das boas energias e a gente fica muito suscetível a cometer certos atos. Muitos de nós vamos esquecer nossas bases, nossos valores morais, justamente porque a psicosfera está muito pesada. A nossa psicosfera, nossos pensamentos estão muito pesados. E a gente vai acabar esquecendo, como muitos já esqueceram, cada um aqui eu tenho certeza, e conhece uma pessoa que já cometeu algum ato, talvez contra si mesmo, talvez contra outro, mas justamente porque a gente não está conseguindo entender. A gente passa pelo planejamento reencarnatório e a gente perde, a gente sabe onde a gente vai pisar. A gente sabe que, a gente sabia que ia ter uma pandemia. Está tudo no plano. A gente sabia que ia passar por guerras. Está no plano. Mas a gente chega aqui e a gente não aguenta. Muitos de nós não aguentam. Mas a gente chega lá e diz, quando eu chegar lá eu vou conseguir. Mas a realidade aqui é bem diferente. Muitos suicídios, problemas mentais e doenças mentais chegaram então a patamares alarmantes e a pontos descontrolados.
principalmente então para nós, brasileiros, que a missão que nos foi dada desde o descobrimento do Brasil é, se não, a missão mais importante para a transição planetária que estamos passando nesse momento, que é a transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O Brasil, então, é uma mistura de raças, e nós remanescemos, principalmente do povo africano, misturado, então, com os índios, portugueses, alemães e espanhóis. Nesse íntere, a cúpula espiritual, todo o planeta tem uma cúpula espiritual. E a cúpula espiritual da Terra, lá pelo ano de 1000 e alguma coisa, se reuniu, que são os guardiões espirituais da Terra. Eu não estou inventando isso. Mais uma vez eu falo, isso está na obra, essa obra de Chico Xavier. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Um verdadeiro compêndio de história que deveria estar nas escolas, inclusive. Ao meu ver. Então, nesse íntere, esse grupo de espíritos guardiões da Terra se reuniu e falou assim: olha, não entenderam a mensagem de Jesus. Não entenderam. Já está todo mundo em guerra, os povos não entenderam os exemplos quando Jesus esteve na Terra. Nesse momento, então, a ordem espiritual superior, que tinha como gestor Jesus, governador desse órgão, procurava um lugar na Terra para alavancar, então, ainda mais o plantio do Evangelho. Isso lá pelo ano de 1100, 1200. Foi sugerido, então, a Jesus que essa terra, Brasil, terra de Santa Cruz, fosse, então, a melhor opção, pois no mapa do mundo seria o centro, seria a melhor opção. E para essa terra bendita, falou Jesus, será transplantada a árvore do meu Evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fértil, fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sobre esse céu serão entoados os anos mais ternos, a misericórdia do Pai Celestial. Está tudo no livro. É só a gente ler. É só a gente estudar esse livro como se fosse um livro de história, que a gente deveria ter aprendido desde pequeno. Tudo isso, então, lá pelo ano de 1000 até 1300, depois de Cristo, obviamente, só depois, então, perto de 1500, começaram os trabalhos de trazer para a terra de Santa Cruz os povos que iriam colonizar de esperança essa terra abençoada. Daí para frente a gente já sabe o que aconteceu, né? Vieram as caravelas, passaram pela África, chegaram no Brasil, aprisionaram todo mundo, escravizaram os negros e os índios, enfim, tudo do ruim que podia acontecer, aconteceu. Então a gente se pergunta, mas por que então nós espíritas insistimos em dizer que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Depois de tudo isso, e aí uma enquete feita no movimento espírita, trazendo agora para a modernidade, há algum tempo atrás, mais ou menos 73% dos espíritas concordam que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas por que será? Que a gente é legal, hospitaleiro, bonzinho? Será que estamos sabendo a verdadeira missão do espírita brasileiro? Nessa pegada, então, tem um jornalista chamado André Trigueiro, que está sempre nos movimentos e reuniões e conferências com grandes espíritas, grandes nomes da doutrina espírita, fez uma pergunta num desses fóruns aí, onde estava Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Anete Guimarães, entre outros escritores e palestrantes espíritas não menos importantes. E aí a pergunta foi a seguinte: vocês entendem que o Brasil realmente é o coração do mundo, pátria do Evangelho? E aí, para piorar um pouco a pergunta dele, ele pegou esse contexto e ele trouxe alguns dados para apimentar um pouco mais a pergunta. E aí ele falou, apenas 11% dos brasileiros se consideram voluntários, ou seja, praticam alguma ação social, doam uma cesta básica, enfim, tem gente que se considera solidário porque dá dinheiro na sinaleira, ou faz alguma coisa em datas festivas, enfim. 11% dos brasileiros se consideram assim. E aí ele vem com mais dados. O Brasil é o país do mundo com o maior número absoluto de homicídios. Vamos lá. Nós temos mais de 1 milhão de casos de aborto por ano. Isso que conseguem contabilizar, fora os que não conseguem contabilizar.
E aí eu não estou falando de aborto espontâneo, estou falando provocado. Então, nós temos taxas altíssimas de suicídio por ano. Devido ao momento que estamos passando, só vem aumentando. Veja, esse é o Brasil, o coração do mundo. Mais de 500 mil veículos são roubados, a média de um por minuto por aí. Eu não vou nem contar dos celulares, não vou nem comentar. Temos o maior escândalo de corrupção na história do mundo, apurado pela Operação Lava Jato, de valores desviados por pessoas que deveriam nos representar, cuidar da gente. Assim falou André Trigueiro, repórter. E aí ele retorna a pergunta para os palestrantes. Então, eu retorno a pergunta: o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho? Na mesma hora, então, Haroldo Dutra pede a palavra e começa a resposta da seguinte maneira: quando lemos o título Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente já imagina que o Brasil, então, tem que ser como? Um exemplo de modelo econômico, um exemplo de modelo político e um modelo exemplar que desfilaria como uma grande rainha, com vestes brilhantes, e todas as nações ficariam assistindo de joelhos. Esse seria o Brasil, se fosse a perfeição da frase que intitula o livro. Mas isso não é Jesus, ele disse. Não seria Jesus se fosse assim. A obra, esta obra, começa com a vinda de Cristo na Terra. E aí ele vem como gestor, como governador. E pede um inventário do cristianismo, desde quando ele esteve aqui. E aí, nesse momento, toda a ordem espiritual que estava acompanhando ele fez o inventário e se envergonham na reunião com Cristo. Ficam envergonhados de apresentar um inventário daquele. E aí Cristo fica triste perante a situação que o planeta passava naquele momento. Depois de quase 1500 anos da sua vida, e que os seus exemplos deixados, os resultados eram pífios, eram pequenos, que praticamente nada tinha adiantado. Cristo então decide mudança de quartel. Vamos escolher um lugar, pois que qualquer um pode negar, mas magneticamente o Brasil é o coração do mundo. Nós temos a Amazônia, que é o pulmão do mundo. Nós temos as placas tectônicas que passam ao redor do nosso planeta. E elas não passam no meio do planeta, como, ou melhor, no meio do país, desculpe, no meio do país como outros países. Então, se a gente olhar o mapa de magma do Brasil, ele dá a volta pelo país. Outros países têm essas placas tectônicas no meio. E aí a gente vê os terremotos e tudo isso que tem acontecido. Ismael, então, melhor, Cristo nomeia Ismael, que é o nosso chefe aqui no Brasil, para esse grande papel de gestor agora da terra brasileira, o iluminado anjo Ismael. Ismael, então, começa os trabalhos, desde Portugal, para trazer a colonização para o Brasil. E quando as atividades começam, Ismael pede uma reunião com Jesus. E quando ele começa a falar, ele não aguenta, ele chora. Em frente a Jesus, conversando com ele, Ismael chora. Chora e diz: Senhor, não vai dar certo. O Senhor pediu para eu formar essa nação com o povo mais simples e trabalhador da Europa, que na época eram os portugueses, porque os outros povos já estavam muito viciados no materialismo, na posse. E aí chamei Portugal com a contribuição da mãe África, só que chegando lá escravizaram todo mundo. E o Senhor pediu que tivesse a contribuição do povo que já habitava naquela terra, que eram os indígenas. Nem vou contar o que já estão fazendo com eles. Depois de toda a explanação de Ismael, Jesus olha para ele e diz: você vai descer, depois da nossa conversa, nas regiões mais tenebrosas da terra, nas regiões umbralinas mais tenebrosas. Vai chamar todos os espíritos
que faliram nas suas missões nas cruzadas. Vai chamar todos aqueles que praticavam as barbáries na Inquisição. Vai chamar todos os políticos corruptos que habitavam esta terra por tantos séculos, habitaram por tantos séculos, milênios talvez. E vai chamar todos os generais assassinos das histórias das guerras, bem como vai chamar todos os espíritos religiosos que se desvirtuaram nos últimos 3, 4 mil anos e que ainda, essa turma toda que Jesus citou a Ismael, ainda habitavam nos umbrais terrenos por conta de não terem como sair. Não conseguiam sair, não tinham energia para sair. E aí, depois de toda essa explanação, quando Jesus falou isso, Ismael, sem entender nada, dá um passo para trás e se questiona. Eu vim aqui trazer um problema para que ele me ajudasse a resolver. Eu vou voltar com mais? Tem alguma coisa errada aí. Mas Cristo não erra. Ismael pergunta para Jesus: Mestre, qual é a ideia? Aí Jesus responde: manda tudo para o Brasil. E aqui estamos nós. E aqui está falando um deles, um desses espíritos que faliram em todos os lugares. Aqui está falando um deles. E eu estou olhando para vários deles também. Então vejam a missão gigante que nós brasileiros temos. Fomos trazidos para cá em permissão de Jesus Cristo. Nessa terra aqui a gente se regenerar. Estávamos em lodo, estávamos nadando em lama. Quando Ismael e Jesus decidiram usar de toda a caridade, de toda a benevolência que tem, e nos trouxeram para cá. E a pergunta que a gente faz é: a gente está fazendo jus a essa missão? A gente está fazendo jus a essa oportunidade que nós tivemos? Então, que missão gigante nós brasileiros temos? Primeiramente, em nos regenerarmos, depois de tantas e tantas reencarnações que nós já passamos. A gente está falando de milênios. E a gente tem que se regenerar como espíritos em evolução que somos, e cuidarmos do nosso próximo como missão também. Então, minha gente, Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. E seus exemplos permaneceram desta maneira. E o Brasil não é galeria de arte, que não é parque de diversão, não é passeio, não é brincadeira. O Brasil é um misto de escola, um hospital, porque nós somos os doentes que aqui ainda estamos. Depois de tantos e tantos anos, séculos, nós ainda temos muito a nos regenerar, moralmente principalmente, para passar a entender qual é a nossa verdadeira missão. E podem ter certeza que aqui nesse país está reunido o que há de pior da criação dessa terra. Nós. E é nesse hospital, construído tal e qual a necessidade de cada um de nós, que nós vamos nos regenerar. Como já regeneraram tantos outros: Padre Anchieta, Tiradentes, Madre Teresa, Chico Xavier. Todos foram regenerados nesse santo país. Vamos aproveitar então essa semente de bondade que nos foi plantada para espalhar a obra de Cristo, para espalhar o Espiritismo. Por que não? Que tenhamos a certeza de que o Brasil não tem a obrigação de ser o melhor país do mundo. Não tem. Mas tem a obrigação de ser o melhor país para o mundo. Nós, então, que somos aspirantes dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, temos que disseminar o perdão a todo custo. Temos a oportunidade de nos regenerar, de crescer como espírito, de evoluir. A oportunidade é agora, já nos foi dada. O cavalo já passou encilhado. E a missão do espírita brasileiro é ser justo, ser bom, acreditar em Deus, aceitar e agradecer a missão. Espalhar aos quatro ventos que a morte não existe. E que ninguém pode se regenerar se não nascer de novo.
E a reencarnação é uma questão de justiça. Que Ismael, então, possa nos brindar com as luzes dos seus anjos, trazendo-nos a esperança de dias melhores, e que não esqueçamos de que nós, brasileiros, filhos dessa pátria missão onde nós estamos, somos os vetores da mudança desse planeta. Os espíritos costumavam chamar essa terra, aí toda a terra, de Gaia. Gaia é o apelido carinhoso que os espíritos têm para a nossa terra. Então, que Gaia precisa de nós. Sigamos então com fé no trabalho de Ismael e sua equipe. A Deus eu agradeço, a vocês também, por ter a paciência de me ouvir até agora. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Ricardo, tem aviso?